Olá, eu sou Paula Alves e agradeço a oportunidade que me foi dada por todos os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, e também por você que está nos assistindo neste momento. Senhor meu Deus, nós pedimos luz, que nós possamos compreender os teus desígnios, que em todos os lares os trabalhadores espirituais possam atuar, levando clareza mental, discernimento, que o amado Jesus se faça presente e que eu possa contar com meu amigo Erasmo Gurgel neste momento, realizando o seu trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Tema de hoje: Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Nós iniciamos com o Livro dos Espíritos, questões 71 até 74a, explicando que inteligência é um dom especial próprio de algumas classes de seres orgânicos. A inteligência confere ao homem a individualidade moral. Com o pensamento, permite que nós tenhamos vontade de agir, nos concede a consciência de nossa existência e individualidade, permite que o homem faça relacionamentos, se relacione com o mundo exterior e também provenha as necessidades. Já o instinto também é uma inteligência, porém uma inteligência não racional, rudimentar. A partir do instinto, todos os seres provêm as suas necessidades. A partir do instinto, ele também pode nos conduzir ao bem e nos guia mais seguramente do que a razão. A razão fornece ao homem as suas escolhas e dá a ele o seu livre arbítrio. Mas a razão pode ser falseada por má educação, por orgulho ou então por egoísmo. No Livro dos Espíritos, as questões que vão de 218 até 221a, eles nos esclarecem, os espíritos, sobre as ideias inatas, que são vagas lembranças que nós temos sobre percepções ou conhecimentos que são adquiridos em existências anteriores. Tudo o que o espírito adquire em suas diversas existências faz parte de sua natureza espiritual. Não se perde. Mas, quando ele reencarna, ele pode sim perder algumas faculdades intelectuais, se ele desonrou estas faculdades ou se fez mau uso delas. Estas lembranças, elas podem ficar adormecidas, e isso, com a intuição, permite que os homens promovam o seu adiantamento. Também pode ficar em estado latente, adormecida, para que ela possa desenvolver outras faculdades, outras habilidades. Usemos então um exemplo. Vamos supor que eu, em outras existências, tenha sido ligada às artes, fui uma excelente bailarina, mas nesta existência preciso deixar todas estas habilidades adormecidas para que eu possa me ligar às ciências, tendo então trabalhado agora na área da saúde, que é necessário para que eu remova de minha vida erros passados, para que eu possa me ajustar com a lei. Desta forma, estas habilidades elas podem encontrar-se em estado latente e ressurgir mais tarde. Portanto, à medida que eu tenha adquirido as ciências que eram necessárias, no futuro, quem sabe, eu posso despertar esta paixão novamente pela dança e me envolver com ela. Nós também podemos nos lembrar de crianças que na mais tenra idade têm uma percepção e se envolvem com línguas estrangeiras e também com a música. Crianças pequeninas que não tiveram educação sobre instrumentos musicais variados, mas entrando em contato com eles, conseguem desenvolver belas canções. Os espíritos nos esclarecem que os homens conservam a intuição
como espíritos e também do mundo espiritual. Mas estas informações, elas podem ser falseadas por ignorância, por preconceito ou então por superstição. Questões do Livro dos Espíritos, de 361 até 370A, nós sabemos então por eles que a matéria é o envoltório do espírito, da mesma forma que a roupa é o envoltório do nosso corpo. Os espíritos nos esclarecem que o espírito, ao reencarnar, ele traz disposições. Ele precisa se manifestar a partir de regiões específicas do cérebro. Se um espírito que tinha habilidades como pianista reencarna, mas a região do cérebro específica pela motricidade das mãos sofreu alguma lesão, ele consequentemente não vai conseguir tocar piano. Portanto, eles nos informam que o exercício das faculdades estará diretamente relacionado com os órgãos que lhe servem de instrumento. Outro exemplo é uma cantora lírica que tem no centro da fala uma lesão e possivelmente não vai conseguir falar sílabas. Então, a boa qualidade do trabalho estará diretamente relacionada à boa qualidade da ferramenta. Os diversos dons são manifestações da alma. As qualidades morais e intelectuais estarão relacionadas ao grau de adiantamento que o espírito teve dentro de sua longa jornada na escala evolutiva. Eles ainda nos esclarecem que os espíritos, eles não vão conseguir progredir simultaneamente em ciência e moralidade. Dentre as suas diversas reencarnações, muitas existências, ora ele vai progredir em ciência e em outras existências progredirá em moralidade. O mais importante para sabermos é que ele precisa estar de posse de todas as aptidões para chegar à perfeição. Um espírito será considerado espírito puro ou perfeito quando ele tem conhecimento de todas as coisas e já teve aquisição de todas as virtudes. Isso tudo decorrente do seu esforço, da sua vontade. No livro O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, ele nos traz informações sobre os conhecimentos morais, afirmando que o Espiritismo, ele sempre se esforçou para que a humanidade pudesse se moralizar, através da reforma íntima de cada indivíduo. Eliseu explica que se cada um se moralizar, um dia a família estará toda moralizada. Se as famílias se moralizam, a cidade estará moralizada. Consequentemente, o Estado, a nação e, finalmente, toda a humanidade. O Espiritismo, então, faz com que os seus adeptos se esforcem para desenvolver as qualidades morais, a partir de desenvolvimento de direitos e deveres, senso de responsabilidade, adquirindo caridade, altruísmo, compreensão e várias outras virtudes que são necessárias para que o homem conviva em paz, para que o espírito progrida, para que haja felicidade na terra. Eliseu Rigonati vai nos esclarecer que os conhecimentos intelectuais, eles alargam a nossa visão, porque o homem que é estudioso, ele compreende melhor todas as coisas. Ele não é supersticioso, fanático, intransigente ou intolerante. Mas para adquirir conhecimentos é necessário esforço. O homem, ele deve ler, estudar para se instruir. Nós estamos falando sobre as faculdades morais e intelectuais do homem, mas Eliseu Rigonati também nos traz um importante trecho falando sobre os conhecimentos espirituais. Ele nos esclarece que nós não viveremos para sempre neste corpo. Um dia nós teremos que abandoná-lo, porque nós somos espíritos.
E nós precisamos ter os conhecimentos espirituais, eles são imprescindíveis para que o homem não sofra, para que o homem não se desespere quando ele tiver que abandonar este corpo carnal, para que ele possa encarar a morte com serenidade. E de posse destas informações, ele consegue sim traduzir de outra forma esta experiência que faz parte de uma lei natural, tanto quando ele perde seus entes queridos, quando ele mesmo tem que atravessar o outro plano. De posse de todas as informações, quando nós conseguimos adquirir conhecimentos, nós devemos viver em conformidade com eles. O que significa que tudo que nós aprendemos, nós devemos colocar em prática. O homem precisa colocar em prática o que aprende para que ele não estagne, não estacione na reencarnação, para que ele aproveite a sua reencarnação. Nós ainda utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 7, Missão do Homem Inteligente na Terra, do qual o espírito Ferdinando, um espírito protetor, no ano de 1862, nos deu informações de que se Deus colocou o homem num meio propício para que ele pudesse desenvolver a sua inteligência, foi para que ele pudesse utilizar esta inteligência para o bem de todos. Portanto, a missão do homem inteligente na Terra é desenvolver as inteligências retardatárias e encaminhá-las a Deus. Nós devemos bem empregar a nossa inteligência para que a humanidade possa avançar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12, os fariseus perguntam aos discípulos: por que o seu mestre come com publicanos e pessoa de má vida? O próprio Jesus escutou e respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Kardec nos pede para recordar que Jesus sempre se dirigia aos pobres e deserdados da terra, que são os que mais têm necessidade de consolações, e não aos orgulhosos que creem ter conhecimento de tudo, possuir todas as coisas, não precisam de nada. Da mesma forma, no Espiritismo, existem muitos que questionam por que a mediunidade é concedida a pessoas que fazem mau uso dela. Mas nós devemos nos lembrar que a mediunidade, ela faz parte do organismo humano e todo homem pode ser dotado de mediunidade. A mediunidade é concedida a muitos homens, independente de classe social, nível de desenvolvimento intelectual, sexo ou idade, para que a luz dos espíritos possa chegar a todos os lugares indistintamente. E aí nós nos lembraremos de outro livro, Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati, novamente um excelente escritor. E ele nos diz que as virtudes do médium são necessárias para o bom trabalho mediúnico, e aí nós nos lembramos que as faculdades morais, elas são fundamentais no trabalho mediúnico. As virtudes do médium, que são a modéstia, a seriedade, o devotamento, a abnegação e desinteresse. O médium, ele deve bem servir como um nobre sacerdócio, mas ele não deve ser juiz. O médium não deve escolher os espíritos que irão se manifestar por seu intermédio, justificando que este é ruim, aquele é bom, este é instruído, aquele não me interessa, de forma nenhuma. Kardec ainda nos esclareceu que todas as comunicações devem ser analisadas. Elas podem ter finalidades úteis e construtivas. Erasmo Gurgel escreveu alguns livros, Cartas do Erasmo, que foram publicados no ano de 2017, 18, 19, e um novo livro será lançado ainda neste ano, quando nós temos a coletânea de diversas psicografias, onde espíritos de
Todas as categorias podem nos instruir com o seu conhecimento do mundo espiritual, nos provando a imortalidade da alma, quando nós temos a certeza de que com seus exemplos de erros e acertos nós podemos conduzir melhor as nossas vidas. E é com tudo isso que Kardec nos explica que o bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente por eles é assistido. Deus concede ao homem as faculdades e o deixa livre para utilizá-las da forma que acharem mais conveniente, mas pune aqueles que usam de forma indevida, que abusam delas. Para finalizar, no Livro dos Espíritos, questão 768, Necessidade de Vida Social. Lá nós temos informações de que os homens precisam interagir uns com os outros. Por quê? Os homens ainda não adquiriram todos os conhecimentos e virtudes da interação uns com os outros, se envolvem trocando experiências, conhecimentos e sentimentos. Desta maneira, as relações sociais permitem que os homens avancem para o seu bem-estar e o seu progresso, adquirindo razão e sentimentos. Os espíritos ainda afirmam que no isolamento o homem se embrutece e se enfraquece. A partir disso, nós trazemos a reflexão de hoje. Nós estamos em isolamento social necessário neste momento, mas ainda não é aquele isolamento total do qual os espíritos se referiam. Até porque hoje nós temos o avanço tecnológico que nos permite entrar em contato uns com os outros numa fração de segundos. Eu lhe pergunto, o que você aprendeu nesta fase? Nós precisamos evoluir sempre, aprendendo em conhecimentos e sensibilidade. O que você aprendeu estando aí na sua casa? Existe tanto a fazer. No Facebook nós podemos escolher as aulas que iremos ter, desde artesanato, aulas de línguas, todos os conhecimentos científicos. Você consegue utilizar as aulas para auxiliar os seus filhos que estão estudando em casa. E desta forma, você também adquire uma série de conhecimentos. Mas nesta fase, você, ali no WhatsApp, no Facebook, por um telefonema, você conversou com uma série de pessoas e você se entristeceu com as dificuldades delas. Você sofreu porque algumas pessoas estão doentes, algumas hospitalizadas, alguns aflitos. Você se felicitou porque soube que muitos se curaram. E você também, minha irmã, pôde, de posse das informações dos evangelhos, essas que nós trazemos aqui, a evangelização que continua firme no seu trabalho edificante, ter os conhecimentos espirituais. Portanto, nesta fase, nós ainda continuamos caminhando rumo ao progresso. Nada mudou. Deus sabe de tudo o que acontece em nossas vidas. Ele sabe do que nós somos capazes de fazer a partir do nosso esforço e boa vontade. Te coloca seres abnegados para te inspirar, para que você saiba como pode caminhar em frente, prosseguir. Eu agradeço a oportunidade que me foi concedida. Vamos finalizar com uma prece. Neste momento, pedindo a Deus e a Jesus para abençoar todos os lares do Senhor, que as pessoas adquiram coragem, sua fé sempre aumentando, sabedores que Deus tem planos cada vez melhores para cada um de nós. Podemos passar por tudo isso e nos transformaremos em pessoas muito melhores. Eu agradeço ao amigo Erasmo, porque é ele quem realiza o trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada.